Eu mudei muito. E eu sonho todas as noites que você me olha, mas você não me reconhece. Ele também está aqui. Claro. Ele não acreditava no teatro. Ele ria de mim. Mas isso não importa agora. Agora eu tenho problemas sérios. Os teatros estão fechados. Eu não sei mais o que fazer com as minhas mãos quando eu tô no palco. Eu tô tão cansada. A minha cabeça, Elizabeth. Você atirou naquela gaivota, você lembra? O acaso trouxe um homem que viu uma gaivota e a destruiu por simples enfado. Falta do que fazer. Tema para um pequeno conto. Mas também não era isso que eu estava falando. Eu falava do teatro. Você não precisa mais se preocupar comigo. Eu tô bem agora. Eu tenho fé. Eu sou uma atriz e eu tô num parque de diversões, na fila de um brinquedo. É aquele que tem vários braços com um avião em cada ponta. É noite. As luzes coloridas do parque piscam e se movimentam. O dono da Tutti Bambini, da minha primeira agência, é o homem que coloca as crianças no brinquedo. Ele é velho, rouco. Ele usa um nariz de palhaço, uma maquiagem meio gasta, meio borrada. Ele parece feliz. Ele gargalha com as crianças. E o cigarro sempre aceso. Nesse sonho nada tem som. Ele checa o cinto de segurança e dá um ok pro brinquedo ir. Ele coloca aquelas crianças para voar.
Essa é a primeira vez que eu fico sozinha num palco. Eu nunca planejei fazer um monólogo. Esse projeto aqui, ele vem muito mais de um processo longo, de uma necessidade do que de uma idealização. Então, para eu não me sentir tão sozinha aqui, eu trouxe alguns amigos para me ajudar. Eu queria apresentar para vocês o Bob. Eu não sei se algum de vocês já teve o prazer de contracenar com ele. O Bob trabalhava nas grandes emissoras do país. Antigamente, quando a gente ia fazer um teste para TV ou para um comercial, ao invés deles colocarem um ator de verdade para contracenar com a gente, eles colocavam o Bob. A gente se conhece desde que eu tenho uns 7 anos, né, Bob? É uma parceria bem longa, bem antiga mesmo. O trabalho com ele funciona mais ou menos assim. Você olha pro Bob, né? Você tá ali no teste, é sua chance, sua oportunidade de mostrar todo o seu talento. Então você olha pro Bob e se joga. Emoção, pausas, brilho no olhar é muito importante. O Bob vai me acompanhar até o final da peça. Eu também trouxe a Maluquinha. E em 2014 eu fiz uma peça chamada Esta Propriedade Está Condenada. Era um texto do Tennessee Williams. Eu fazia a Willie, que era uma garota de 13 anos que vivia abandonada na antiga propriedade da família. O Tennessee chama essa boneca na rubrica de Crazy Doll, e eu traduzi como Maluquinha. Ela aparece na peça como uma espécie de projeção dessa personagem. Antes do nosso cenógrafo, do Basquiat, transformar essa boneca para ela ficar desse jeito para a peça, ela era uma chiquitita. Eu fui até a loja de brinquedo e era a única boneca morena que poderia se passar por uma boneca minha. O que eu achei muito engraçado, que eu achei muita coincidência, é que quando eu era criança, eu fui fazer um teste para Chiquititas. Aquela primeira versão, sabe? Eu devia ter uns 8, 9 anos. E eu cheguei no teste com a minha mãe, cheguei lá no estúdio e descobri que os aprovados teriam que morar na Argentina. Só que a agência não tinha passado isso e eu fiquei muito brava. Eu virei pra minha mãe e falei, eu não quero morar na Argentina, vamos embora. Ela falou, tudo bem, filha, não tem problema, vamos embora. E eu não fiz o teste. Todas as meninas que fizeram o teste e passaram, ganharam uma boneca das suas personagens. Ou seja, se eu tivesse feito o teste passado, hoje eu teria uma boneca de verdade para usar aqui nesse processo. Eu vou usar a Maluquinha como se eu fosse uma espécie de Baby Jane. Aquele filme da Bette Davis e da Joan Crawford, que ela faz uma atriz mirim, que tem uma boneca dela criança, e ela vai envelhecendo, enlouquecendo com aquela boneca e com todas aquelas memórias ao redor.
Oi, Camila. Você realmente tem carinha de anjo. Sempre que eu puder, escreverei. Sabe, Cá, eu tô começando a realizar o meu sonho e sei que um dia vou conseguir. Comecei a gravar uns comerciais e passei num teste para um programa de televisão aqui no Rio Grande do Sul chamado Tribo 10. Tomara que eu consiga, porque o que eu mais quero é ser atriz. E um dia serei, porque é que nem diz o ditado, querer é poder. Eu queria muito ir para o Rio para ver se eu consigo alguma oportunidade, mas meu pai diz que é impossível, que isso é muito concorrido. Adorei ter recebido a sua carta, porque assim tenho certeza que você recebeu a carta que eu te mandei. Fiquei muito feliz, mostrei para as minhas amigas e elas ficaram encantadas com a tua simpatia. Até mais. Marina, 23 de abril de 2001. Eu nunca li ou respondi essas cartas. A minha mãe e minha irmã que respondiam. Eu não tinha tempo! Eu acordava às 6 horas da manhã, eu ia pra escola, pegava uma van, ia pra Campinas, gravava o dia inteiro, saía de Campinas às 10 horas da noite. Meus pais me buscavam no Hotel Dourado, no centro, chegava na minha casa 1 hora da manhã pra fazer tudo de novo no dia seguinte. Ah, era cansativo pra mim, pros meus pais, pra todo mundo. Eu li todas as cartas para esse processo aqui. Muitas das meninas querem se tornar atrizes. Elas querem fugir do interior para tentar a sorte no Rio de Janeiro. Elas me perguntam como faz para se tornar atriz. Como é? Como faz para se tornar atriz? Às vezes, Camila, eu fico pensando como conseguir uma oportunidade. Tá tão difícil. Eu tenho 15 anos. Sei que sou nova, mas não quero esperar para fazer uma faculdade de artes cênicas para conseguir alguma coisa. Eu gostaria de uma oportunidade apenas. Eu vi no Caldeirão do Hulk os testes para a novela O Clone. Aqui nem ficamos sabendo disso. Que pena, seria uma oportunidade de ouro. Camila, como vocês entraram no seriado? Foi por testes? Eu gostaria muito de saber. Outra carta da Marina. Ela mandou uma foto também. Oi, Camila. Eu gostaria de estar em seu lugar. Em troca da felicidade de ser escritora ou atriz, eu suportaria o repúdio dos meus familiares, a miséria, a desilusão. Sofreria insatisfação comigo mesma com a consciência de minhas imperfeições. Mas em troca, eu exigiria a glória, a verdadeira, a estrondosa glória. Zaretnaya Nina Mihailovna, Moscou, 1896. Carla, 28 de agosto de 2000. Amanda, 27 de fevereiro de 2001. Júlia, 7 de março de 2002. Depois de 20 anos, eu responderia às cartas de cada uma dessas meninas. Eu perguntaria se alguma delas se tornou atriz. Eu falaria sobre os meus projetos, as minhas expectativas. Eu contaria sobre as personagens que eu tenho feito no teatro. Assim como elas, eu passaria o meu perfume nas cartas, trocaria confidências, enviaria as minhas fotografias.
Oi, Marina, tudo bem? Desculpa a demora para te responder. A carta que você recebeu há 20 anos foi escrita pela minha mãe ou pela minha irmã. Eu não tinha tempo. Eu trabalhava muito naquela época. Mas agora eu realmente li sua carta e resolvi te responder. Eu te procurei nas redes sociais, mas eu não te encontrei. E eu espero que essa carta chegue até você. Você fala que gostaria muito de se tornar uma atriz. O que você faz, Marina? Você se tornou uma atriz? Eu queria muito saber. Bom, eu continuo trabalhando como atriz aqui em São Paulo, mas agora eu faço mais teatro. Quer dizer, eu fazia antes da pandemia, né? Os teatros estão fechados e acho que a gente não volta tão cedo. Eu tô bem cansada, Marina. Tá bem difícil pra mim, pra todo mundo que trabalha com teatro. Mas eu espero que as coisas melhorem logo. Em uma semana eu gravo uma peça para ser transmitida online. Eu tô um pouco ansiosa. É um processo bem difícil pra mim, bem complicado. Eu leio a sua carta na peça. Eu mostro a sua fotografia para o público. Se você ainda estiver morando no Rio Grande do Sul, você pode assistir online. Pode ser legal. Eu vou deixar o meu telefone na carta. A gente vai se falando. Um beijo, Marina. Camila dos Anjos, 2 de junho de 2021. Olha o picolé! Uma fabriquinha de picolé da Grafite sorveteira você. O picolé fica do jeitinho que você quiser. Vai ser a festa. Picolé! Fabriquinha de picolé da Grafite. Esse foi meu primeiro comercial. Eu tinha 7 anos. Eu lembro que a diretora falava mais alegria, Camila! Deu nisso. Eu pensei que eu ganharia a máquina de fazer sorvete no final da gravação. É claro que não foi isso que aconteceu. Os sorvetes eram tirados de um freezer. Eles eram coloridos e apetitosos, mas eu não podia tomar o sorvete. Eu tenho flashes dessa gravação como flashes de infância. Eu lembro que a diretora falava que eu parecia a Judy Garland no Mágico de Oz. Eu lembro da minha mãe, o nosso Monza Prata, placa amarela, me levando nos testes. Eu lembro da mão cheia de veias da minha mãe, preenchendo zona azul. Eu lembro que ela batia os textos comigo, me dava dicas. Eu lembro que eu passava um corretivo em forma de batom nas olheiras que eu sempre tive. E que eu olhava no espelho do carro e me sentia bonita com a minha camisa jeans e os meus cachos escovados. Eu lembro que os testes eram demorados e barulhentos e que naquela época não tinha cacheteste nem para adulto. Eu lembro que naquela época também não tinha celular e que meu coração batia forte todas as vezes que eu estava esperando a resposta de algum teste que eu queria muito e o telefone da minha casa tocava. Eu lembro que meu pai comprou uma secretária eletrônica e uns anos depois um celular startup. Naquela época também não tinha e-mail, não tinha. A agência ligava na minha casa e ditava os textos dos testes. E eu lembro que os primeiros textos que eu estudei eram com a letra da minha mãe. Com os meus cachês? Eu comprava vestidos floridos, tiaras coloridas e eu presenteava as pessoas que eu amava com bichos de pelúcia. Eu enchia minha irmã com bichos de pelúcia. Era divertido, eu gostava, mas era cansativo, como trabalho de gente grande. Na escola? Na minha escola eu era a menina que aparecia na televisão. Eu gostava até certo ponto, né? Depois os olhares me deixavam um pouco tímida.
Mas eu também lembro da sensação de não ter nenhum tipo de conceito ou pretensão. De não me preocupar em ser original, propor novas formas. Não me preocupar com o meu desempenho ou com as críticas. Ou sem ter a sensação de ser alguém que espera por alguma coisa que talvez nem venha. Ser alguém que não espera nada. Eu tenho 8 anos. Eu vou com a minha mãe até a 2 Tons, uma agência em Perdizes para fazer teste para sandálias Francisca. É uma casa grande, com um muro baixo de pedra cinza. Eu escuto o barulho das crianças e eu percebo que tem muitas meninas no teste. O texto é muito grande. A agência passou no mesmo dia. Tô nervosa, né? Eu dei o papel com a letra cheia de curvas da minha mãe, mas eu não consigo chegar até o final sem errar. E eu não consigo me concentrar com a gritaria das crianças. Próxima. É minha vez. Eu sou chamada para entrar no estúdio, mas eu não me sinto segura com o texto. Querida, claquete pra câmera. Isso, sorrisinho, sorrisão. Agora de perfil. Volta sorrindo. Isso. Dá uma voltinha. Pronto. Você vai falar o texto para esse papel aqui. Pra ele? Isso, amor. Oi, Camila. Eu sou o Bob. Ação. Os homens agora preferem as mulheres dinâmicas que... Desculpa, eu vou mais uma vez, tá? Os homens agora preferem as mulheres dinâmicas, que moram sozinhas e que sabem falar sobre... Cada vez que eu erro, eu fico mais nervosa, eu me confundo com as palavras, eu não sei o que fazer com as mãos. Estuda mais um pouquinho, querida. Volta quando estiver mais segura. Próxima. Respira e volta daqui a pouco, Camila. E eu saio do estúdio envergonhada. Mãe, vambora. Tem certeza, filha? A gente já veio até aqui. Eu resolvo não voltar pra casa sem fazer o teste. Eu bato o texto com a minha mãe várias vezes e me sinto mais segura. A minha mãe me dá uma dica. Aqui, filha, você pode fazer assim, ó, com a mão. Voltou, amor. Para ali na marquinha. Ação! Os homens agora preferem as mulheres dinâmicas, que moram sozinhas e que sabem falar sobre política, economia e até futebol. Sabe o que eu penso disso tudo? Que os meninos são uns bobos. Eles só querem que a gente seja... bonita. Que graça, amor. Foi ótimo. Próxima. Obrigada, Bob. Eu saio do teste aliviada e eu conto como foi pra minha mãe. Eu volto pra casa feliz. Depois de 2 dias, o telefone da minha casa toca. É o dono da Tutti Bambini. Ele disse que eu fui escolhida pro comercial. Pela primeira vez, eu viajo de avião. Pela primeira vez, eu sinto frio na barriga no momento exato em que ele descola do chão. Eu e minha mãe ficamos hospedadas em um motel. Eu chego bem cedo no estúdio e gravo o dia inteiro. O diretor brinca comigo, eu gosto dele. A equipe toda se diverte com a gravação. A assistente dá parabéns pra minha mãe. Eu não ganho as sandálias do comercial. Na volta, no aeroporto de Porto Alegre, eu compro um monte de ovelhas de pelúcia pra dar de presente pra minha irmã. Os homens agora preferem as mulheres dinâmicas, que moram sozinhas e que sabem falar sobre política, economia e até futebol. Sabe o que eu penso disso tudo? Que os meninos são uns bobos. Eles só querem que a gente seja bonita. Francesca, para as mulheres modernas que ainda não saíram de casa. Qualidade Strasburger.
2014. Primeira abertura de processo na mostra Memórias, Arquivos e Autobiografias. Eu acabo a apresentação e saio de cena. O palco fica vazio. Meu pai, que estava sentado na plateia, calmamente se levanta e vai até o quebra-cabeça que eu destruí. Ele reconstitui meu rosto, arruma os meus traços desfeitos. Eu perdi essa cena. Rio de Janeiro, 2006. Eu conheci uma atriz. Ela também começou a trabalhar com 7 anos. Eu fiz uma novela com ela quando eu tinha 19. Ela era bem mais velha. Ela tinha uma pinta em cima da boca, como a da Merle. E os cabelos loiros e cacheados. Ela disse que se arrependia de ter começado a trabalhar tão cedo como atriz. Ela disse que pulou etapas da vida. Nós fumávamos Marlboro Light e esperávamos pela nossa vez de gravar. Eu estava me preparando para gravar e eu perguntei: mas você se arrepende de ter começado a trabalhar criança? Sabe um quebra-cabeça, Car? É como se a nossa vida fosse um quebra-cabeça cheio de peças faltando. Você é a cara da Judy Garland, do Mágico de Oz. Você é a minha Dorothy. Eu era adolescente e eu fui pesquisar quem era essa tal dessa Judy Garland, que todo mundo falava que eu era parecida desde criança. Aí eu descobri que a Judy Garland era considerada o patinho feio da MGM. O padrão de beleza de protagonistas da época era outro. A Elizabeth Taylor, Ava Gardner. Ela ficou viciada em medicamentos para perder peso e teve uma vida cheia de glamour, anfetaminas, divórcios, internações, inúmeras tentativas de suicídio. Ela foi encontrada morta na banheira da própria casa aos 47 anos. O médico legista declarou no inquérito que a causa da morte foi uma overdose acidental. Nos seus últimos anos de vida, ela acusou a MGM de ter roubado a sua infância. Esse é um dos recortes da vida da Judy Garland. Na última temporada da peça, eu terminava de falar sobre ela aqui e já ia para a próxima cena. Mas aí o Bob assistiu o filme que fizeram sobre a vida dela e leu uma crítica do Pablo Vilaça. E aí ele me mandou. Você quer ler para eles, Bob? Judy Garland foi uma atriz talentosa e carismática cujo corpo diminuto produzia um vozeirão arrebatador. Foi musa de Vincent Minnelli, carregou a MGM nas costas na década de 40, foi parceira de Gene Kelly e Fred Astaire, que a descreveram como uma dançarina nata, e uma apoiadora entusiasmada de causas sociais progressistas. Ou, como prefere retratá-la a cinebiografia Judy, apenas uma vítima.
engraçado. Foi a professora que disse pra gente desenhar pensando naquela poesia que ela leu. Aí depois ela colocou aquela música linda. Eu adoro músicas de amor. Tudo bem que eu não entendi nada. É porque essas músicas de ópera são tão difíceis. Não parece que o cantor demora meia hora pra dizer uma palavra? Sabia que era do Richard Wagner? É, a professora que falou. Olha, eu não entendo, assim, muito de ópera e tal, mas eu prometo que eu vou aprender bastante pra conversar com você. Ai, será que ele gosta de ópera? E se ele não gostar? Ai, vai ver, ele gosta de MPB. É, a Marisa Monte, o Caetano Veloso, que aliás a minha mãe acha lindo. Ou então o Gabriel Pensador, os Mamonas Assassinas. Será que esses são de MPB? Ai, aliás, o que será MPB? Bom, depois eu pergunto pra minha mãe. Fala pra mim do que você gosta, vai. Essa é a primeira cena da primeira peça que eu fiz. Foi em 1996 e eu tinha 9 anos. A peça se chamava Asas Pra Que Te Quero. Era um texto e direção do Auri Porto. Domingo, 18 de agosto de 1996. Eu estava em cartaz com a peça Asas Pra Que Te Quero no Teatro Cacilda Becker. O Vertigem fazia o livro de Jó no Hospital Humberto Primo. Independence Day estreava nos cinemas. O Grupo Tapa fazia Vestido de Noiva no Teatro Aliança Francesa. O Carteiro e o Poeta, Poderosa Afrodite, Missão Impossível e Transporting passavam nos cinemas. O Zé Celso fazia as bacantes no Teatro Oficina. E o Gerald Thomas montava Quartet no Teatro Caetano de Campos. Esse teatro não existe mais. Naquela época, esse texto parecia muito maior do que ele realmente é. Eu não sabia mesmo que era MPB. O Auri que me explicou. Eu lembro da sensação de esperar na coxia, daqueles panos pretos me fazendo companhia e de um frio na barriga na hora de entrar em cena. Eu parava no meio do palco, suspirava e começava a conversar com esse coração. Tinha um foco de luz apontado para mim. Quando eu tirava os olhos desse coração, eu via o contorno daquela plateia que parecia imensa. Os olhos deles, como olhos de gato que brilham à noite, apontados para mim. Eram muitos olhos apontados para mim. Eu comecei esse processo em 2013. Tanta coisa tinha acontecido desde os 7 anos. Comerciais, novelas, séries. 4 anos de seriado Sandy Júnior, que eu fiz dos 12 aos 16. Assistindo as fitas, eu me dou conta que as minhas alterações físicas, de quando você passa de um final de infância para adolescência, estão todas documentadas. As alterações do meu rosto, do meu corpo, da minha voz, aparecem nesses 4 anos de programa. Assistindo as fitas, eu me vejo como espectadora de algo que eu não reconheço mais. Faz tanto tempo. E aí, de repente, vem uma música, a textura de um figurino no meu corpo, um abraço de alguém, que me lembram de alguma forma que eu realmente estava lá e que eu vivi tudo aquilo.
As personagens cresciam com a gente. Tinham características, personalidades similares. E mesmo com a nossa pouca idade, e de ser tudo muito despretensioso, foi lá que eu tomei a decisão irrevogável. Um dia eu vou me tornar uma atriz. A gente gravava em Campinas, e o elenco adulto do seriado era composto por atores que também faziam teatro em São Paulo. Eu lembro que eu escutava as conversas deles, eu ia atrás de nomes, referências. Eles me davam dicas, eu assistia às peças que eles estavam em cartaz em São Paulo. Eu encontrei cadernos com os resumos dos 3 livros do Stanislavski e anotações onde eu aplicava os conceitos do Stanislavski nas cenas do seriado Sandy Júnior. Eu pegava o que eu entendia daqueles livros e criava a minha própria forma de me relacionar com o texto. Em um dos episódios, por exemplo, o Júnior virava um vampiro, me mordia e eu virava uma vampira também. Eu falei, bom, como eu vou fazer uma vampira? Aí eu fui até 2001 e pedi pro moço da locadora todos os filmes de vampiro que ele tinha. Eu assisti Nosferatu, Drácula do Coppola, Entrevista com o Vampiro, Fome de Viver, Garotos Perdidos. Eu fiquei viciada na trilha sonora dos Garotos Perdidos. Eu lembro que eu fiquei fascinada pelos vampiros. Eu olhava aqueles filmes e eu pensava como eu faria para ficar atraente como um vampiro. Então eu percebi que os atores falavam bem devagar, porque afinal de contas os vampiros não têm pressa pra nada, né? Porque eles são imortais. Então eles falavam bem devagar e muitos abaixavam o rosto assim pra valorizar o olhar. Foi o que eu fiz. Definitivamente eu não sou mais a mesma pessoa. Eu já fui rainha da primavera. Viúva, pobre, vilã e homofóbica. Me enrolou, mãe. Eu já casei. Eu pari o Vladimir Brista. Continua mandando sua resposta, tá? Esse foi meu primeiro beijo. Meu primeiro beijo foi documentado. É claro que eu não conto esse, nem os vários outros beijos que eu dei até o de verdade. Eu mudei muito? Eu acho que eu emagreci. Os olhos ficaram maiores.
Meu corpo entregue por 8 horas, como o corpo da Ofélia no rio. Dores fortes na cabeça, desequilíbrio, tomografia. Ele nasceu comigo, cresceu comigo. Ele era inofensivo, mas agora tinham que abrir a minha cabeça durante o processo de ensaio de uma peça que eu queria muito fazer. As mãos cheias de veias da minha mãe me acalmando. Os olhos atentos do meu pai, úmidos. Doutor, eu vou poder voltar para os ensaios? Se tudo ocorrer bem em 1 semana. Oito horas de cirurgia. Meu corpo entregue como o corpo da Ofélia no rio. Quanto tempo eu tô aqui? Como é que eu vou acordar? Eu vou acordar?
volto como quem volta de um mergulho. Abro os olhos, mexo a ponta dos pés, os meus dedos. Eu falo baixo o texto da peça que eu tô ensaiando. Eu preciso saber se eu ainda tenho uma voz. Os seus filhos. Você os colocou no porão e terá que mantê-los lá para sempre. Se estiverem livres quando você morrer, vão me colocar num calabouço ou num convento. Eu não me importo, mas e a criança? Eles irão matá-la. E eu não tenho a mínima intenção de ver as nossas crianças serem assassinadas. A minha voz estava lá. Eu estava lá. O Bob ficou comigo o tempo todo no pós-operatório. Minha cabeça está explodindo, Bob. Será que eu volto para os ensaios? E você vai aguentar ficar em casa, Camila? Bob, são 44 pontos. Se eu não conseguir fazer a peça direito... Você vai se sentir se estiver em casa no dia da estreia da peça. Uma semana depois eu volto para os ensaios. Remédios para dor, pressão na cabeça, pressão nos ensaios, 44 pontos, cicatrização. Os pontos coçam, caralho. Eu estreio a peça. Eu tenho boas críticas. Os meus pais se emocionam quando eu entro cantando em francês no palco. Até hoje, ninguém da equipe sabe o que realmente aconteceu. A cirurgia vai começar. A última coisa que eu pensei antes de apagar foi no teatro. Eu pensei que qualquer coisa que eu amasse tanto quanto aquilo, com certeza me manteria salva. Eu tenho 20 anos. Eu assino meu primeiro contrato de exclusividade com uma emissora, mas eu não sou escalada para nenhum trabalho. Nesse tempo eu quero fazer outras coisas, cinema, teatro, mas eu não sei como porque eu não conheço as pessoas. Eu me junto com um diretor de teatro, que era marido da minha empresária na época, e trabalho 8 meses na adaptação de um Fausto. Eu leio Goethe, Marlowe e Fernando Pessoa. Eu começo a fazer aulas de violino para a peça. A minha personagem é a Margarida. Nós fazemos encontros, leituras, mas nós não conseguimos o dinheiro. O projeto vai se desfazendo, esvaziando. Eu fico alguns meses sem muita vontade de sair de casa. Eu fumo 2 maços de Marlboro por dia, light. Eu peso 42 quilos. Eu começo a ler muita dramaturgia. Eu me apaixono por Tennessee Williams e Chekhov. Eu leio tudo deles. Willy, Irina, Masha, Alma, Blanche, Arcádia, Nina. Eu passo noites lendo peças e os diários de escritores mortos. Eu me sinto mais próxima deles do que das pessoas que eu conheci antes de ter me retirado do mundo. Essa minha amizade com poetas mortos é doce e refrescante, porque eu não tenho que tocá-los, eu não tenho que responder às suas perguntas. Eles
falam comigo sem esperar as minhas respostas. Eu volto para a escola de teatro que eu tranquei antes de ir para o Rio. Mas eu me matriculo na Faculdade de Artes Cênicas. O meu contrato acaba. Eu escuto de uma empresária que eu deveria ter circulado mais e aproveitado melhor o Rio de Janeiro. Eu escuto que eu deveria ter contratado um assessor de imprensa. Eu escuto que ao invés da faculdade, eu podia ter feito um curso rápido em Nova York, porque era melhor para o currículo e podia me render uma matéria na Caras. Eu escuto que eu deveria ter jogado melhor o jogo. Eu escuto que meninas só acontecem até os 23 anos. Na faculdade eu começo a ter um contato real com esses dramaturgos. Eu me sinto confortável. Em todos os processos que eu tenho autonomia, a Nina aparece, mas eu ainda não entendo por quê. No último dia da minha peça de formatura, a minha professora Beth Dorgan faz uma roda com toda a classe e passa um saco cheio de pedras para cada um pegar uma. Ela disse que a Cleide Acanes fazia isso com seus alunos. A pedra era pra gente sempre lembrar que a nossa profissão é dura, mas é bonita. Eu começo a fazer teatro. Eu me agarro à superfície cheia de arestas que me ferem, mas que me obrigam a me prender firmemente, com unhas e dentes, a cada centímetro de pedra colocado mais alto que a precedente. A vida no teatro não é fácil, mas é uma vida substancialmente boa, porque é o tipo de vida para qual o organismo humano é criado. E você continua, porque se você tiver muita sorte, você pode estar no palco e dizer coisas que são absolutamente verdadeiras, mesmo que sejam inventadas. Você consegue fazer com que as coisas se tornem mais reais para você, mais autênticas, mais significativas do que qualquer outra coisa na sua vida. Você fala poesia. Você fala palavras que você jamais pensaria em usar, mas que se tornam suas à medida que você fala. Eu fui para o Mississippi numa dessas manhãs de inverno brancas como leite. Eu me apaixonei por um profeta. Eu me registrei sob um nome falso num hotelzinho à beira-mar. Eu dancei nua para Frank Waters, eu dancei para Herodes. Eu envelheci em um quarto de hotel, eu vi as minhas rugas, eu vi os meus cabelos brancos. Eu pedi a cabeça de João Batista. Eu fui atraída para esse lago como se eu fosse uma gaivota. Uma garota vive feliz na beira de um lago, desde a infância, como você. Ama o lago e é livre, como uma gaivota. Mas um dia aparece um homem, vê essa gaivota, admira, e por absoluta falta do que fazer, a destrói. Tema para um pequeno conto. Era uma moça encantadora. Ouvi dizer que está levando uma vida fora do comum. Ela fugiu de casa e foi para Moscou viver com Grigori. Ela teve um filho, mas a criança morreu. Grigori se cansou dela e voltou para os seus amores antigos, como já era de esperar. Pelas notícias que me chegavam, pude constatar que a sua vida particular foi um fiasco total. Estreou no teatro na capital, depois passou para o interior. Cheguei a receber diversas cartas dela. Cartas inteligentes, calorosas, interessantes. Não se queixava, mas eu sentia que ela estava profundamente infeliz. Também a sua imaginação devia estar um tanto transtornada. Cada linha era um nervo enfermo, a flor da pele. Assinava sempre: A Gaivota.
Bob, eu mudei muito. Eu sonho todas as noites que você me olha, mas você não me reconhece. Se você soubesse quantas vezes eu estive aqui no lago, quantas vezes eu estive na porta da tua casa, mas eu não tive coragem de entrar. Ontem tarde da noite, eu vim ver se o nosso teatro ainda existia no jardim. Ele tá lá. O teatro tá lá, de pé. Pela primeira vez em 2 anos eu desatei a chorar. Então você se tornou um escritor? Olha, você é um escritor, eu uma atriz, ambos mergulhados nos redemoinhos da vida. Naquela época, eu vivia feliz como uma criança. Eu acordava feliz. Eu amava você. Era bom antes, Rocha. Você lembra? Que vida feliz, cálida, alegre. Sentimentos semelhantes às flores mais belas e delicadas. Agora eu tenho problemas de verdade. Os teatros estão fechados. Eu tô tão cansada. 44 pontos. Não, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. Eu sou uma atriz. E eu tive a sensação de que eu nunca mais ia pisar num palco. A minha cabeça, Bob. A minha cabeça, eles abriram. Você atirou naquela gaivota, você lembra? O acaso trouxe um homem que viu uma gaivota e atirou por simples enfado. Falta do que fazer. Tema para um pequeno conto. Mas também não era isso que eu estava falando. Eu falava do teatro. Agora, poxa, eu já sei e compreendo que o importante não é o brilho, a glória ou a realização dos sonhos, e sim saber sofrer, saber carregar a cruz, ter fé. Eu tenho fé. E eu não sinto mais tanta dor. E quando eu penso na minha profissão, eu já não temo mais a vida. As personagens de Chekhov não têm interlocução. Uma não entende a dor da outra. Né, Bob? Eu li a obra Teoria do Drama Moderno e o autor Peter Zonde fala que o presente das personagens de Chekhov é pressionado pelo passado e pelo futuro. Elas renunciam ao presente e à comunicação. A renúncia ao presente
é a vida na lembrança, na utopia, e a renúncia ao encontro é a solidão. Depois desse solilóquio final, a Nina dá um abraço no Kostya e vai embora. Ela vai para Yelets, porque ela assinou um contrato de uma peça que ela precisa muito fazer. E o Kostya se mata. Ele dá um tiro na cabeça. O que eu acho mais bonito da Nina é que, ao contrário de tantas personagens de Chekhov, ela não fica na propriedade de Sorin e envelhece amarga, arrependida, pensando como seria se ela tivesse se tornado uma atriz. O mais bonito dessa personagem é que ela vai para Moscou e ela paga o preço pela sua escolha. Ela enlouquece. E mesmo quando em apenas 2 anos tudo dá errado, ela não volta para casa e desiste de tudo. Ela continua vivendo como pode do seu ofício, resistindo, porque ela descobriu a sua vocação. Ela é real.